Olá, tudo bem? Boa noite! Vamos iniciar agora mais uma live do nosso ciclo de lives sobre educação. Nós vamos receber hoje o Tiago e vamos conversar um pouquinho sobre gamificação. Oi, tudo bem? Oi, Boa Jéssica. noite. Boa noite. Tá me escutando aí? Sim, Ah, bom muito demais. bem. E aí, pessoal, boa noite a todos aí. Aqui no Espaço Somari, tudo bem com todos? Sou o Thiago, estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre gamificação, né? E a gente já pode começar. Você quer esperar um pouquinho? Então, acho que a gente pode ir começando, né? E aí, conforme as pessoas forem entrando, a gente abre as perguntas, né? Durante toda a live Uhum, vai ficar aberto e a gente vai seguindo ali a nossa pauta, o nosso sim, esqueminha de apresentação. Pode ser? pode ser. Bem, então? Só demora um pouquinho a chegar, porque 6 horas é um horário ruim, né? Um horário que a galera tá voltando, tá É. chegando do serviço, tá Ah, todo mundo chegando uhum, em casa cansado. Eu mesmo tava com uma uhum. cara de ontem, eu falei assim, não, vou passar Me um batom fala. bem cheguei, que aí Eu vai dei chamar mais eu atenção dei do que uma, minha olheira. eu dei uma corridinha porque lá em casa a internet estava meio oscilosa, né? Eu vim aqui para casa da minha namorada. Ah, que bom. Beijo aí, Val. Ela tá trabalhando. A Jéssica que Trabalha mandou um também. beijo, tá? Ela te mandou um outro aqui. Então, Então, vou Thiago, eu começando, queria. então. Oi? Vamos Pode, começar desculpa, então. pode. Thiago, então a gente podia te apresentar primeiro, né? Porque a Sim. galera ainda não te Uhum. conhece. Tá cansada de ver minha cara, mas não te conhece ainda. Pessoal, prazer, sou o Thiago Augusto Alves, né? Atualmente eu sou em metodologias para o ensino de linguagens e tecnologias. O meu foco de estudo chama-se gamificação aplicada em ambientes virtuais de aprendizagem. Ou seja, como que hoje você tem uma plataforma para os estudos, né, online, que com a pandemia cresceram muito, a gamificação é aplicada. Só que eu fiz esse estudo bem antes da pandemia, foi bem antes de acontecer esse tal, porque já era uma ideia, já estava ali começando. Sou professor, é uma coisa que eu falo que eu gosto de fazer, né? Assim, tá uma coisa que eu amo, que eu tenho um carinho muito grande por estar fazendo todos os dias assim. Trabalho na Faculdade Pitágoras aqui em Belo Horizonte, né, na unidade Afonso Pena, sou professor no curso de Sistemas de Informação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Sou pós-graduado na minha especialização em Gestão de Projetos, formado em Sistemas de Informação, e vocês veem que eu sou um cara que tem altas áreas diferentes, né, ando em altos processos, altas áreas diferentes, assim. Mas eu E não te uma coisa que eu... convidei não foi à toa, não. Eu sei que você é gabaritado. É, é porque, é porque o diferente que é legal, né? É. E E é uma coisa que eu falo assim até com os meus alunos. Eu sou um amante incondicional de jogos de tabuleiro e jogos de videogame, assim, principalmente jogos de tabuleiro, a questão do RPG. Eu acho que foi uma das coisas que me levou a trabalhar com a gamificação, conhecer a gamificação, saber o que que é a gamificação em si, né? Pois é, e a Isso é um gente podia pouquinho. partir disso, porque eu, por exemplo, antes de eu iniciar, né, esse projeto de educação 4.0, fazer esse ciclo de lives, né, sobre educação, eu pesquisei bastante tudo, e a gamificação aparece muito nessas questões, e são, Sim. assim, ainda mais com a pandemia, isso vem muito forte agora, né? Então a gente como professor, a gente tem que ir se adequando, né, nesses novos esquemas de aula, né? E até então eu não sabia de fato o que era gamificação. Eu sabia de outras coisas que às vezes eu até fazia na prática, né? Mas na teoria eu não sabia o que era. Então, assim, eu acho que muita gente Uhum. também não sabe o que é de fato a gamificação. Aí eu queria que você explicasse pra gente. Sim. E é uma coisa engraçada, né? Muitas pessoas às vezes aplicam, vivem, criam processos. Olha, eu tô um aluno meu que eu gosto, tô grato por participar aqui da live, Ó, um tá ex-aluno valendo meu. certificado, hein? O Thiago vai distribuir pontos para quem for aluno dele aí, ó. Ele não gosta de ex-aluno, Chama não, todo graças a mundo. Deus. Graças a Deus, que senão esses meninos vão passar comigo fácil, fácil. E aí, Ah. a gente aplica às vezes sem saber. Primeiro eu vou dar aquela definição, né? Por ser professor, né? Por ser citar aquela definição acadêmica, é quando você pega elementos de jogos, né? Quando eu falo elemento, é, por exemplo, a ideia de pontuação, a ideia de ranqueamento, a ideia de fazer uma história, e aplica em um contexto que não é um jogo. Você coloca aquele elemento dentro de um cenário, dentro de um contexto, para poder trabalhar a motivação. E a gamificação ela trabalha muito essa questão da motivação.
E aí a gente tem uns estudos, né, que vem para dois pontos assim diferentes. Existe a motivação extrínseca, que eu estou te motivando através da gamificação por causa de um resultado, por causa de um objetivo. E tem a motivação intrínseca, que é aquilo que eu consigo mover por dentro. É algo que, tipo assim, eu quero fazer em si. A gamificação clássica, né, que eu vou falar aqui que é a gamificação baseada no modelo dos elementos clássicos, assim, né, que era você fazer um ranqueamento, uma pontuação, ela trabalha muito com o extrínseco. Só que o que foi demonstrado a partir disso? As pessoas ficam muito focadas no resultado. Ou seja, eu vou fazer aquilo dali para alcançar um resultado. Qual que é o problema disso? Eu gosto de dar esse exemplo. Você me fala que eu tô aqui no quarto, do lado de fora tem chocolate. Por que eu vou sair do quarto? Por causa do chocolate. Eu já estaria lá fora. Eu sou motivado extrinsecamente para ir lá fora por causa do chocolate. Só que em um determinado momento eu não vou querer o chocolate. Porque eu já sei qual que é a minha recompensa. Eu já sei o que é aquilo que eu estou correndo atrás, aquilo que eu estou batalhando. E aí percebeu-se que esse modelo que trabalha com essa motivação extrínseca, né, não funciona muito bem. Ele vai gerar um vício nas pessoas, o autor é o Brian Burke, que vão ser sempre os mesmos processos, sempre as mesmas recompensas, e aí as pessoas vão ficar tipo assim, ah, não quero. Quando você trabalha intrínseca, você me fala, tem alguma coisa ali fora. Tem chocolate, uma pizza, pode ser o macaco do Serginho Malandro ali esperando. Putz, o que será que tem lá fora? Aí você acaba indo. Hoje, né, isso foi parte do meu estudo, do que aconteceu, eu vejo que a gamificação, se você consegue fazer o processo, as pessoas viverem pelo processo e não pela recompensa que existe, ou seja, eu vou viver ali pelo processo em si, eu vou lá fora não porque eu sei recompensa, sair daqui até lá fora vai ter uma coisa legal, vai ter um significado, vai ter uma coisa muito massa, assim. É uma diferencial. É uma coisa que dá um diferencial muito grande em si. E aí, hoje em dia, ela é bem adotada nessa questão de trabalhar principalmente motivação. E aí você tem choque de autores, tem dois autores que falam, eles são bem renomados, um é o Brian Burke, que eu acabei de falar, e o outro é a Jane McGonigal. São bem renomados, assim, eu falo que são os meus autores base para as coisas que eu vou ler, estudar, trabalhar. O Brian, ele fala que a gamificação não tem que gerar um processo divertido, e a Jane já fala que tem que ser um processo divertido. Eu acredito um pouco no que a Jane preza. Então, se eu vou fazer a gamificação, que eu crie um processo que seja bom, que seja divertido, que seja bacana, que seja gostosinho. Que eu trabalhe principalmente essa motivação extrínseca. Que a pessoa queira sair do quarto, não porque ela pode ganhar chocolate, uma pizza, um abraço do macaco do Serginho Malandro, mas porque o passo a passo desse processo é produtivo. E aí, o que eu tenho visto, né, das leituras, estudos e debates assim, que quando você consegue fazer esse processo se tornar uma coisa mais leve, mais tranquilo, putz, é muito bom, muito, muito bom. As pessoas ficam motivadas, ficam engajadas, elas correm atrás. Eu, na aula, já trabalhei com alguns elementos de gamificação em algumas disciplinas minhas. Eu fiz um RPG com os meus alunos, que aí era muito engraçado, que eles podiam ir na aula, comparecer na aula, entregar os trabalhos, eles ganhavam pontos, eles ganhavam as habilidades com os pontos, podiam reentregar um trabalho que eles perderam, por exemplo, podiam anular uma questão errada, então tinha alguns processos assim. Só que ele é um pouco baseado nesse modelo de recompensa, né? O que atualmente eu tenho tentado entender e aprender é trabalhar essa questão intrínseca da pessoa. Então, tipo assim, eu quero fazer aquilo não pela recompensa, mas pelo processo em si. Entendi. E isso voltado para a educação, para a área de crianças menores, né? O ensino fundamental, o ensino infantil. A gente poderia aplicar isso de que maneira, assim, para a gente poder Então, ilustrar melhor, né? Para as professoras, eu para os tenho um pais de exemplo crianças aqui, é menores. um exemplo até de um conhecido meu, é o Thiago Cizenado, né? Ele até me já deixou usar o material desse, então, que é o melhor exemplo, assim, eu vou usar o Bentinho como exemplo, tá? Para poder fazer, pra gente poder pegar esse Bento da é meu educação filho, para infantil. quem não sabe. O Thiago é Sim, é meu amigo gracinha, de gente, muito é tempo, gracinha. então já conhece. É uma Pode usar gracinha. o Bento como exemplo. Vamos supor, Jéssica, que você está querendo que o Bento comece a criar um hábito de tomar banho diariamente. Ou seja, tipo assim, que seja uma coisa normal, tradicional, para tipo assim, que ele queira tomar banho e Ele não está fique só na preso. fase do porquinho. A idade dele de 3 É, aninhos agora está na fase do não querer tomar banho. aí Tá você sujo pode não, fazer mamãe? você pode fazer um processo assim, ó. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Hoje, o que que a gente pode fazer para fazer o banho ser bom? Por exemplo, você pode deixar ele escolher se ele vai no final do banho usar uma toalha ou um roupão para poder enxugar. Então você começa a dar a ele um. A gente vai falar um pouco de poder, né? Não sei se é a palavra muito correta para esse exemplo, mas você daria um pouco de autoridade, um pouco de Autonomia, poder, né? Talvez. autonomia.
autonomia para ele poder tomar as decisões. Aí, por exemplo, uma coisa que trabalhar. Ah, será que aquele bonequinho, ele flutua, ou a saboneteira flutua? Se você for tomar banho, você pode abrir você pode pegar um bonequinho, você pode ver como é que é na banheirazinha, na pezinha. Uma outra coisa, Fazer uma por experiência exemplo, de flutua e sim, não flutua, flutua afunda, né? sim. E são coisas que Ah, às vezes a Bento, gente faz na educação infantil e que a gente não nomeia, tá vendo? Essa é uma sim, é que eu falei, a experiência, gente aplica às vezes. né? Eu sou coordenadora de Hã? escola infantil, então assim, a gente vê eles colocando, né? Fazendo planejamento, colocando esse tipo de atividade, mas não nomeia isso como gamificação. Uhum. Você pode uma coisa aqui para a gente poder fechar. Ah, na hora do banho ele pode escolher um brinquedo para levar. Então, por exemplo, você fala combina com ele assim a semana. Se você tomar banho a semana inteira, não foi eu ter que chamar para tomar, mas você tomar por vontade própria, você vai poder levar 2 brinquedos agora para você poder brincar enquanto você toma banho. Ou ele ganha, tipo assim, embora ainda vai um pouco para aquele exemplo tradicional, ele ganha uma recompensa. Ah, você tomou banho todos os dias, o que que você vai querer comer no domingo? Ele tomou banho de segunda a sábado, você fala, o que que você vai querer comer domingo de diferente? São essas pequenas ideias, né, que fazem o Sim. engajamento, né? Que ajuda na questão de engajar. E na educação infantil, é o educador, e eu falo para você, é o que eu falo para todo mundo. Quem aqui tá achando que vai ter uma receita de bolo, falar que é assim, não. Não tem receita de bolo, você tem que conhecer o seu público, ou seja, a pessoa que você quer gamificar, aquele grupo, aquela pessoa, aquela incorporação, e a partir desse conhecimento você consegue gerar o que vai gerar valor para eles, né? Você procura aquilo que vai gerar valor. E na educação infantil, é uma coisa que eu gosto de falar, que é trabalhar com aquela coisa lúdica, de contar uma história, de fazer uma brincadeira, de deixar as interações ali serem bem mais leves, bem mais tranquilas. Um exemplo assim é que muitas pessoas, até os professores, né, que você atua já devem ter feito gamificação, o pessoal não percebeu, é fazer uma gincana. Não, a gente não nomeia, não sabe nomear como gamificação, né? Faz, mas não. Né? É você fazer uma gincana. Uma gincana, ela vai ter ali vários elementos, vai ter várias coisinhas presentes assim de gamificação, porque vai ser uma competição, vai ter um brincando, um vencedor, um perdedor. Olha a Luísa, minha aluna. A Luísa também entrou, gratidão, Luísa, também participar. Né? Seja Você tem bem-vinda. ali, você tem essa questão de ter todo um processo, montar em equipes e tal. E aí, eu, Thiago, como estudioso assim tal, eu falo, eu não gosto de processos que trabalham a competição. Eu acho bem difícil. Atualmente eu trabalho a questão de fazer o cooperativo, fazer que as pessoas se juntem para alcançar um objetivo, e aí é um esforço do grupo, que é o que eu vejo hoje que acontece na maioria das organizações, Desconstruir né? essa questão. Desconstruir essa questão da competitividade dentro das infâncias e tudo mais, desconstruir isso dentro da cabeça dos professores é muito Sim, complicado, porque a gente vem de uma cultura muito competitiva, né? Então, assim, sim, introduzir jogos colaborativos, introduzir ali a cooperação e tudo mais, é um desafio muito grande. Eu tenho sim, é um entendido isso desafio como um desafio extremamente muito grande. grande. Mas que é interessante, porque igual você falou, né? A gente, só pegando um gancho assim pra gente, eu não me perder depois, né? E não deixar Uhum, esse recado. Na prática da educação, na educação infantil, a gente, muitas vezes, o nosso aluno é o nosso termômetro, né? De aula, de atividade, isso né? Em todas as etapas. uhum, Mas observar a etapa da criança. Então, você sugeriu ali para a gente colocar, né, um processo, né? Colocar para a criança um processo em que ela vai ter que identificar ali durante uma semana um certo tipo de comportamento para que no final ela receba algo em troca daquilo, né? Daquele tipo de comportamento adequado, né? Que foi orientado. Muitas vezes a gente vai trabalhar ali com a criança noções de tempo, noções de N habilidades naquele momento e tudo mais, mas que a gente poderia talvez repensar essas atitudes de uma maneira que a gente trabalhe talvez a colaboração para que todo sim, grupo se oriente, para que todo grupo eles mesmos sejam os nossos, agora perdi a palavra, mas que eles sejam, eu detesto essa palavra, fiscal, né? Mas que eles vão ser ali os uhum, nossos coordenadores, os nossos parceiros ali durante essa jornada de atividades, né, sequenciais, de atividades significativas, né, de reconhecimento de habilidades e tudo mais.
Então, acho que talvez a gente Só fazer um agradecimento. O Raider entrou, ex-aluno meu também, o Raider, grato por participar da live aí. Eu tô adorando que alguns ex-alunos meus estão entrando aqui. Isso aí, tem muita professora conhecidas, minhas amigas, tem bastante gente aí. Ai, que bom, que massa. Certificado, viu? No final da live nós vamos dar um certificado aqui de participação. Tô brincando, mas vai ser bem legal. Aproveita aí que tem muito colaborativo. Essa questão do colaborativo tem um estudo muito interessante. Agora eu não lembro os autores. A ideia é assim: você tinha duas turmas. Numa turminha, o trabalho era todo feito colaborativamente. Então, se a sala trabalhasse em conjunto para alcançar os objetivos, as metas, as atividades, a sala ganharia. Na outra turma foi trabalhada a questão de um ranqueamento. Então, as pessoas, tipo assim, os alunos eram ranqueados. Aquele que fizesse mais conseguiria ganhar uma recompensa no final. Então, uma recompensa era para a sala e o outro era para uma pessoa só. No começo, o grupo não estava indo muito bem, porque demora até essa questão do grupo pegar, demora essa questão de engajamento. Só que depois que o grupo começou a se compreender, começou a entender como é que funciona, Gésia, foi assim, ó, de uma hora para outra, eles começaram a bater mais, né? Eu não gosto de usar essa expressão, bater meta, mas começaram a bater mais as metas do que o normal. Então, eles conseguiram alcançar muito mais resultados positivos do que aquela turma que estava somente no trabalho individual. Só que essa questão de trabalhar em grupo é difícil. Eu falo para você, por experiência, assim, é difícil. Porque a gente está lidando, né? Vou pegar um nível um pouquinho mais alto, que é a educação superior que eu trabalho, está lidando com pessoas. Então ali eu já tenho pessoas que já têm algumas formações que são totalmente diferentes umas da outra. E aí o cara não entende que às vezes se a sala ganha e está ganhando, ele acha que ele está perdendo. É o que às vezes acontecendo em trabalho em grupo em si. Entendi. Questão até de hierarquia, seria? Só um minutinho. Ai. Saúde. Sim, um pouco da hierarquia, um pouco às vezes. Ô Jefferson, grato também por participar, o Jefferson também é aluno meu também. É um pouco a questão da hierarquia, é um pouco às vezes das pessoas não entenderem que se o grupo ganha, todo mundo ganha. Que acha que não, porque eu tenho que ser. Ainda a gente tem uma cultura que é muito divulgada, assim, que tipo assim, a gente chama, na minha área, a gente chama do herói, a gente tem às vezes um pouco o herói de software. É o cara que consegue fazer tudo sozinho, que não consegue trabalhar bem em equipe. Só que, atualmente, você vê esse paradigma sendo quebrado. Você vê que hoje a maioria das empresas procuram o profissional, não é o profissional que sabe fazer tudo sozinho, mas é aquele que sabe lidar e trabalhar com as pessoas. Sim, eu luto muito por esse objetivo na educação infantil também, sabe, Thiago? Sim. O reconhecimento da criança como gente, né, como pessoa, e trabalhando ali também a autonomia deles, para que eles tenham poder de decisão, poder de participação, sendo ator mesmo dos processos da educação. Então, dentro da educação infantil também tem uma linha bastante forte, está vindo bastante forte agora com a disciplina positiva e tudo, que já vem com esse engajamento forte de perceber a criança como ator do seu próprio saber, do seu desenvolvimento, né? Então, a gente vem trabalhando muito isso. Matheus, grato também por participar. Eu tô dando gratidão pros alunos que estão entrando aqui, conversando com eles. Galera, depois vocês cobram pontuação lá na aula, hein? Semestre todo mundo cobrando ponto do dia. Já começa aprovado, né? Tipo, você já tá aprovado com sua matéria, eu sei. Não farei mais. Tem uma coisa que eu só queria comentar, desses processos que a gente vê hoje aí que você está comentando, como é que a gamificação tem sido feita, tem sido aplicada, né? E ainda, tipo assim, na educação 4.0, ainda eu estou começando a reestudar, né? Porque a gente está mudando a forma, né? A educação, ela está mudando. E isso que você colocou da pessoa, assim, ó, o Isaac, grato, Isaac, a gente é um ex-aluno meu, fino pra caramba, de ter umas histórias dele como meu aluno. Eu ensinei ele a fazer apresentação, ele carrega isso até hoje. Ele lembra dessa história ele me contando, que foi apresentar pro chefe dele até hoje. Isaac, muito grato aí por participar aqui. Aí, nós temos nessa questão. Nós temos essa questão do seguinte: se a gente for pegar a educação 4.0, o aluno ele deixa, né? A gente está quebrando esse paradigma de que eu sou professor, eu sou dono da verdade, eu sei tudo, e começa a criar, né, um aluno que ele está participando daquele papel ativamente. Então é ele que gera aquele saber. Então eu, como professor, sou o cara que ajuda ele a se descobrir, né? É uma coisa do tipo assim, ele tem que ser. E aí, quando você pensa na gamificação aplicada nesse processo, é você procurar formas de motivar, e eu gosto de falar assim, motivar extrinsecamente, para que a pessoa participe e crie aquele processo. E aí, pegando um pouco dos meus estudos da área que eu tenho,
ainda se tem uma barreira muito grande que as pessoas entendem isso como uma coisa que funciona somente intrinsecamente. Ah, vamos brincar aqui, né? Já que você deu esse exemplo aqui, o pessoal que está assistindo a live, na verdade, é porque eles estão sabendo dos pontos. Então o pessoal veio para cá para poder ganhar pontuação. Esse foi um processo intrínseco. O processo extrínseco, olha só que legal. Isso para vocês verem como é que esse paradigma é bem interessante do intrínseco versus extrínseco. Eu não falei nada de ponto, o pessoal está aqui brincando, participando assim tal. Depois da live eu dou esses pontos para eles. Por quê? Não, o foco deles não era a pontuação, era aquilo que eu falei, o processo era a jornada em si. Então eles, por terem participado, terem vivido, aquilo ter motivado eles extrinsecamente, é que vem uma recompensa. Eu gosto muito de falar que a gamificação tem que ser aplicada procurando valor. O que gera valor para a pessoa, o que gera valor para o grupo, o que ali vai ser bacana para eles. É o primeiro passo. É a geração de valor. E aí, Gésia, viu uma coisa que é muito aplicada na educação infantil que você comentou, você tem que entender quem que é seu aluno. Você tem que entender o que é ele. E às vezes tem um estudo social ainda da realidade que ele vem para saber o que é e não é. Você não pode julgar que todos os alunos são iguais. Cada um tem suas próprias características, e isso é interessante. E é procurar um denominador comum. Tem um discurso muito forte sobre isso, né? Tem um discurso muito forte, mas na prática o professor ainda se percebe ali como no nível de hierarquia maior, principalmente na educação infantil, né? É muito difícil a gente ver um professor de educação infantil que realmente considera que é uma atividade super... Eu fui professor de educação infantil 12 anos. E assim, uma coisa que eu sempre fazia com os meninos da educação infantil era autoavaliação. Então, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, que autoavaliação, um menino de 3 anos, o que esse menino está falando? O que ele vai falar lá? E assim, na roda de conversa sai cada coisa assim, você fica, porra, né? Isso aí não estava esperando. E assim, eles têm uma percepção de mundo, uma percepção deles, uma experiência que eles trazem de vida, e que ali também na rodinha, entre os pares de idade e tudo, é muito válido, gera muito valor. Sim. Né? Sim. Então... Sabe interessante? Essa autoavaliação que você faz é um elemento de jogos que a gente pode chamar de feedback, uma gamificação. Então você já aplica já uma gamificaçãozinha com os seus alunos. Você aplicava essa questão deles se autoavaliarem, que eles procuravam um feedback deles, para o quê? Buscar evolução. Sim. E é muito bacana, tinha muito mais resultado do que aquelas questões punitivas, de quadros de metas, e vai ganhar estrelinha, aquela coisa assim, bem arcaica, né? De, sei lá, então, eu vou dividir uma coisa que você comentou, é uma coisa da gamificação tradicional que eu falo que falha. Porque gamificação tradicional, a gente vai pegar aí o começo de 2011, 2012, vou gamificar. Então, eu vou criar uma pontuação, para as pessoas poderem ganhar pontos. Através disso eu vou ranquear elas, saber quem que é o melhor, quem que é o pior, e aí eu vou dar medalhazinhas e recompensazinhas, né? Chama pontos, ranqueamento e insígnias, esse processo. Só que esse negócio aconteceu, o que o pessoal percebeu, né? São os estudiosos aí, a galera que estuda assim mais um bocado mais. Que isso não dá certo, chega um determinado momento que você perde aquela pessoa que está embaixo. Então você faz um ranqueamento aí, o primeiro lugar vai tentar se manter no primeiro lugar. Só que aquele cara que está lá embaixo vai desistir, tipo assim, pra que eu vou tentar participar desse processo? Pra quê? Não vai ser tão interessante assim, não vai ser tão valor. É interessante você mudar isso. E às vezes procurar, o aluno tipo está assim, sempre ganhando também, ó. Eu vou contar, ó, Misael, esse aluno meu, Misael, grato aí por participar da live. Eu vou contar um processo, pra gente fechar essa partezinha aí, né, que a gente já tem mais algumas outras coisas para conversar, né, que foi um processo de uma empresa, eu também, de uma empresa que fez assim, um amigo meu, né, pela ética, né, a gente não vai citar os nomes e tal, vou só contar o caso, ele até pode entrar na live, pode ver depois. Ele virou para mim assim, no final do mestrado. Entre, por favor, cara, amigo, se identifique. Sei que você tá fazendo mestrado em gamificação e tal, eu queria sua ajuda. Eu, não, beleza, vamos conversar. Fui lá na empresa dele e falou, cara, é o seguinte, eu quero conseguir motivar minhas equipes aqui. Eu tô tendo um problema aqui de produtividade, eu quero motivar as pessoas a ficarem mais engajadas, participando do processo. Tive uma ideia. Vou fazer uma gincana. Aí eu vou colocar uma equipe contra a outra. Eu já te falei, eu não gosto de processo competitivo, né? Já falei assim um pouco torto. E aí a melhor equipe ganha uma recompensa XYZ. Eu falei com ele, cara, isso aí é interessante, mas não sei se vai dar certo, porque você está gerando uma competição interna. Então você está gerando uma competição entre você. Eu expliquei para ele, coloquei meus pontos de vista explicando que seria melhor trabalhar que as duas equipes alcançassem os mesmos resultados, que não tivesse essa competição, essa variação, que tipo, se ele conseguir ganhar muito mais.
Se conselho fosse bom, ninguém dava, né? A gente vendia, né? Consultoria, igual eu falo, consultoria para amigo também, você ganharia milhões, né? Falei isso, não serviu muito assim, tal. Passou 6 meses assim, né? Eu fui, terminei o mestrado, fiquei de boas. Encontrei com um dos membros da equipe, e aí o cara falou, perguntei como é que foi. Falou, velho, foi horrível, velho. Foi horrível, horrível, horrível. Mas o que que foi? Aí ele era da equipe ganhadora. A gente pediu demissão. A equipe que ganhou, né, no final a gente pediu demissão. Por quê? Porque, igual ele falou, tava cansativo demais tentar ficar em primeiro o tempo todo, tentar ganhar. E o que que se ganhava ficando em primeiro lugar não valia a pena. Chegava um determinado momento que você não conseguia. Aquela recompensa, né, que é o que eu falei, comentei da recompensa, não valia tanta pena. Então, tipo assim, no final, eles ganharam lá e depois todo mundo pediu demissão. Uma equipe inteira de mais ou menos umas 6, 7 pessoas foi embora. E a equipe que estava ganhando, o normal seria a equipe perdedora, né? Fora o Pedir demissão, né? A mal-estar gente que deve ter gerado, né, todo esse processo. foi. Mal-estar dentro da A equipe gente fala que também. depois ele me falou assim, tal, eu fiquei assim, ó, que punk, velho, que tenso e que punk. Mas então, a gente foi passeando pela nossa pauta, né, Foi. Thiago? Foi, voltou, foi, voltou. Mas aí me fala um pouquinho sobre tecnologia. Como que a tecnologia entraria nesses processos? Porque agora tudo Então, é tecnológico, né? A gente está vivendo Sim. aí uma educação remota que até então grande parte dos professores desconhecia. A gente está aprendendo a virar Sim. youtuber, a gente está aprendendo YouTuber, fazer edição de vídeo, fazer live, né? Tô me sentindo aqueles blogueiros, Fraga, tô me sentindo aqueles blogueirozinhos, eu tô bombando. Mais um agradecimento ao Diego. A live meu de também. hoje vai ser aprender como fazer live. Agradecer ao Diego que tá aqui, os alunos meus, Viviane, professora na faculdade comigo, Vivi, grato por participar dessa live aí, tá? Tá me escutando um bocadinho. Viu, Vivi, o café. Pode cobrar os saldos professores quando a gente voltar. Não, o café dos saldos professores nem sempre é bom. Às vezes fala só que é biscoitinho pedagógico, ó. Então Como é que então a tecnologia tem sido então aplicada assim? Como a gente está nesse momento assim, tem se utilizado e procurado usar a tecnologia de forma para, aí eu vou te falar, gerar um processo que as pessoas consigam ver, como se fosse um aplicativozinho. E aí, eu gosto muito do processo, na hora de pensar na gamificação, num processo analógico, uma coisa que eu consigo fazer no mundo real. Então são coisas táteis, né? Tipo esse garfo aqui, eu tenho esse garfo, para depois procurar esse processo e aplicar ele no mundo virtual, que é o computador. E aí, algumas empresas, alguns estudos assim tal, estão focando que vamos criar uma ferramenta que vai acompanhar a operação, que vai rodar o nosso processo de gamificação. E, por exemplo, a empresa ela faz não vou citar o nome, né? Eu não posso porque eles estão em sigilo ainda. Eles fizeram assim, é todo entre aspas, um local de vendas deles, que os colaboradores, ao participar, ao interagir, e eu te falo que é participar, tipo assim, o cara posta, eles têm uma wiki, o cara posta uma coisa lá, responde ao colega, faz um atendimento, responde um atendimento, ele ganha uma pontuação, e ele consegue trocar lá por itens da empresa. Então tem sido aplicado assim, então você criando ferramentas para ajudar. Tem algumas ferramentas que estão sendo criadas para ajudar nesse processo mesmo da gamificação. Como é que você pode gamificar o seu dia? Tem duas, para mim, que são muito famosas. Uma é por causa da minha formação, né? RPGs Life, que é uma ferramentazinha que você gamifica atividades, o dia a dia, você coloca suas metas. Sabe esse negócio de agenda que você faz? Pensa numa agenda que, ao cumprir os objetivos, você ganha pontos e depois você ganha uma pontuaçãozinha nela. Por exemplo, na sua agenda aí, você vai marcando ela, você vai utilizando ela assim. As coisas que você vai dando um tiquezinho, por exemplo, eu fiz hoje, você deu comida pro Bento, deu banho, foi diva, ficou linda, leve e plena. E você se dá pontos por isso, né? Aí, lá você depois fala, você ganhou tantos pontos, você pode buscar tal recompensa. Então, você tem algumas ferramentas tecnológicas para te ajudar a fazer esse acompanhamento. Um que eu gosto muito é o Hábitica, que vai te ajudando a criar os hábitos. Aí você vai colocando suas recompensas, suas atividades diárias, suas atividades semanais, tudo aquilo que você pode ali estar interagindo. Fala de novo, como é que chama? Hábitica e... Life RPG. Depois você manda mimos, viu? Depois eu mando o link. Tá? Ele e o Life RPG são duas assim que eu tenho visto que são bem adotadas, são bem trabalhadas para isso, para ajudar você a automatizar o processo. Que hoje, na questão tecnológica, o foco é você conseguir automatizar o processo, deixar ele de ser manual, igual eu gosto muito de fazer, e deixar ele um pouquinho mais automático. Deixar ele um pouquinho mais automático nessa ideia, sim.
Agradecer o Lúcio foi um amigo meu que estudou comigo no primeiro ano do ensino médio. O Lúcio, grande amigo, e grato por participar aí, Lúcio. E aí, Lúcio, tranquilo? Mas e aí, metodologias que a gente poderia utilizar, que entraria na gamificação? Como que Por seria exemplo, trabalhar essa questão do lúdico, voltado então vamos mesmo lá. para as escolas de ensino fundamental ali, Fundamental 1, Então, pegando 2, né? o que o pessoal comenta, eu acho que a ideia do lúdico, e às vezes, sabe a historinha? É você mudar um pouco o contexto da sala de aula e transformar ela numa historinha. Porque nessa idade, né, que a criança se encontra, a mente, né, a fantasia é muito boa. Então, o melhor momento para ela começar a trabalhar a criatividade, trabalhar a ideia, trabalhar o entendimento é, por exemplo, ao invés de você dar uma aula, você falar sobre alguma coisa, você transformar numa história, numa cantiga, numa coisinha de interação, assim. Eu acho muito interessante, principalmente educação infantil, né, quando a gente tem uma ideia da live, assim, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada no que o pessoal tem estudado e trabalhado, eu vejo muito eles transformando a aula, os dias, os elementos, em histórias, em contos, em fábulas, para fazer a imaginação da criança funcionar. Tem uma ideia que é muito legal, que chama Círculo Mágico, que é a mistura do mundo fantasioso com o mundo real. E aí, essa idade, né, da educação infantil é muito bom porque você consegue transformar isso para a criança. E aquele exemplo dos brinquedos, é na hora do banho pro Bento, você dá um mergulhadorzinho para ele e falar que ele e aquele mergulhadorzinho vão ter uma aventura submarina. Que eles vão conhecer as maravilhas do oceano. E você tem um tubarãozinho e fala, o grande tubarãozinho veio aqui para poder conhecer. Quando a E gente às vezes fala é do um trem bobo, lúdico, você nem precisa de recurso, né? Às vezes sim, o professor é o próprio recurso dele. É sim, mudar uma entonação de voz, é mudar ali uma prática, introduzir algo de uma maneira diferente. pegar uma coisinha ali, por exemplo, um bonequinho parado, alguma coisa, fazer uma coisinha diferente que, putz, dá um novo sentido, dá uma nova ideia para aquilo dali. Nessa questão do lúdico, e ele vem de cada um, sabe? Eu acho que o lúdico é aquela coisa assim que mexe com você igual. Por ser jogador de RPG, eu adoro fantasiar, eu adoro pensar em mundos imaginários, personagens, assim, coisas. Eu até gosto de falar que eu gosto de fazer a questão das vozes. Então, às vezes, eu gosto de tomar vozes, posturas, que o pessoal fica assim um pouco, dá uma diferenciadazinha assim tal. Até mesmo nas minhas aulas, às vezes, falando até da faculdade, eu vou contar alguns casos, algumas histórias, eu brinco que eu sou os personagens. Eu tava dando uma disciplina de análise, eu brinquei que eu era o cliente estressado, que o cara queria tudo para ontem. E isso aí você vê que dá uma quebra, você vê que dá uma diferenciada para a pessoa. Pegando a educação infantil, tá nessa formação que a criatividade é muito boa, né? Tem aquela inocência, nossa, é muito bom. Uma coisa importante, eu acho que até é legal nessa live a gente comentar, é os pais entenderem os jogos. Existe o tempo e o momento da criança começar a jogar. Não tô falando que você vai dar para um menino de 2 anos um PlayStation 4, deixar ele na tela, não. Eu particularmente acho que até você tem que procurar os estudos certinhos, um jogo digital, ele é uma coisa que tem que ser incluída um pouco mais para frente. É fazer ele começar a entender, por exemplo, quebra-cabeça, um Lego, uma coisa assim, para ativar aqui. A gente vive nesse mundo, né? Da indústria 4.0, da tecnologia assim, tal, que a tecnologia é uma coisa muito viva, o pessoal acha que ela tem que ser tecnológico. Eu acho que antes de você já mergulhar a pessoa, ela tem que fazer toda uma construção, sabe? Tem que ser toda uma construção. E aí, para trabalhar esse lúdico, é muito importante que você faça isso, você exercite a criatividade, que ela consiga pensar, imaginar, e às vezes a voz, a vestimenta. É uma coisinha diferente que já faz a imaginação dela voar, já faz ela ficar tipo assim, que legal, A que gente até massa. pegar um papel, um post-it, fazer virar um avião e entrar na sala, porque Sim, hoje nós vamos fazer uma viagem intergaláctica. E é, ali você já constrói essa aula. É umas bobeiras que a gente às vezes não dá valor. A gente fica tão preso na nossa rotina, no nosso cotidiano, aquela questão de como é que porque fala? De deixar essa ela falou a processo. prática bem formal, né? De deixar tudo muito formal. Uhum, E às vezes a prática, de fato, não acontece dessa maneira. A sim, gente consegue ali dentro da sala de aula trabalhar muitos outros fatores, né? Que são tão importantes quanto um papel de um planejamento. sim. É você colocar o conteúdo de uma forma tão mais leve, tão mais divertida, que você traz isso. E aí a pessoa, né, o aluno, seja o aluno do ensino fundamental, ensino superior, ele consegue absorver aquilo melhor. São as aulas, por exemplo, eu dou um exemplo das minhas, algumas aulas minhas, em que eu faço brincadeiras, que eu faço assim, tal, que eu trago essa questão dos jogos, né?
Porque, tipo assim, a gamificação não é fazer um jogo, é pegar os elementos, tá? Só que aí você vai ver algumas pessoas falando que é fazer um jogo, não é? E aí é uma linha, existe uma linha assim, tal, que eu te falo, até eu que estudo isso há um bom tempo, às vezes eu não sei se eu tô gamificando, se eu tô fazendo um jogo. Pegando esse amigo meu que eu comentei, que é o Thiago Cizenado, né, que também é da área de gamificação e tal, ele fala, velho, o lance é a gente fazer o processo gerar valores, se é deixa a pessoa chamar do que quiser, se é gamificação, se é jogo, se é lúdico, a gente não precisa dar um nome. Se a pessoa gostou, gerou valor, é o que importa. É você colocar essas pequenas coisinhas e não, dá uma diferença, você conseguir trazer um novo contexto ali. E realmente a gente não sabe dar nomes, né, na nossa prática. Não, a gente não sabe não. É até uma desvalorização, uma autodesvalorização, porque se a gente não Sim. sabe dar nome para o que a gente faz, a gente acha que é algo, né? Não, é uma coisa boba. E quando você aprende a dar nome, a mostrar, né, que você ali, não, isso aqui é tal coisa, e você apresenta, explica e tudo mais, isso ali te que dá, a pessoa vê o valor. Sim, a pessoa que te a pessoa valoriza, vê o valor. né? Às vezes os professores hoje em dia são tão desvalorizados e esse processo de autoavaliação, de auto, né, de se perceber, de valorizar o que você faz, também faz parte de tudo isso, né? Uhum. De valorizar o próprio trabalho, de valorizar o... Só fazer um agradecimento pro professor Lindenberg, é um dos caras, ele tá aqui na live aqui com a gente, é um dos caras mais fenomenais que eu conheci na minha vida. Lindenberg, é um prazer ter você aqui. Eu tô te falando, esse cara, ele é sensacional, é um professor que eu tenho uma admiração gigante. Tive a honra de trabalhar com ele no Pitágoras por um ano, mais ou menos, ele é sensacional. Muito obrigado por esse carinho, Lindenberg. Tudo bem? Ele é fenomenal, o Lindenberg tá na live. Tudo bom, Lindenberg? Dá um oi aí pra gente. Thiago ficar feliz. E aí, vamos seguir? Vamos. Então, bom, acho que a gente foi caminhando ali por tudo, né? Que a gente tinha programado. Indo, voltando e indo. Foi bem lúdico, né? Foi bem lúdico, né? Foi bem lúdico, assim te dizer, né? Sim, a gente foi conversando, foi bem tranquilo, foi bem suave nossa conversa. Mas eu acho que é importante a gente deixar esse recado, né? Porque, falando um pouco da Educação 4.0, você que também está estudando essa parte, né, da Educação 4.0, que a gente já está caminhando para 5.0 e tem gente que ainda não está nem sabendo o que é. Tem gente que está no 1.0 ainda, né? Muita gente não sabe o que é, né? A gente foi mudando e sem dar nome aos bois, sem saber o que era. Mas é muito importante entender tudo isso. Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Deixar algum recado? Não. Nessa parte, ainda como eu vou fazer, eu não estou estudando, não estou tão bom assim, não vou arriscar falar besteirazinha, não. Ô, gente, a Educação 4.0, vou dar só um ganchinho, assim, né? Porque eu tenho feito alguns posts explicando um pouquinho sobre isso, mas para quem não tem acompanhado, né, a Educação 4.0, ela vem das evoluções da indústria, né, da coleta de dados, das novas tecnologias, de tudo isso. E de acordo com essas evoluções que a gente tem tido, né, nessas áreas, é que a educação da mesma maneira também vem mudando, né? Então, por isso a gente fala, né, Educação 4.0, educação que já acolhe todas essas novas tecnologias. Mas quem ainda não sabe nada, dá uma corrida lá no feed que tem bastante coisa. Vou fazer esse hábito, eu vou abdicar das minhas agendas. Será que eu vou conseguir? Ué, é 21 dias para mudar a agenda de papel, e eu sou muito velha com esses trem, né? Porque tem vários, tem da Apple, tem da Apple não dá. Eu vou te mandar depois, é legal que você vai colocando algumas coisinhas nelas. Tem até eu não lembro agora, vou ver se depois eu lembro, tem uma que é paga, que ela já conecta com todos os seus negócios. Com seu Google Agenda, se você tem Android, com seu calendário de iOS, já conecta com todas as suas contas centrais, já vai deixando tudo bonitinho assim. Talvez depois eu lembro qual que é. E aí você vai colocando suas atividades do dia, né? E o que é legal é, você poder gerar o hábito, você realmente vai colocar a atividade do dia igual, brincando, tomar banho. Vou lá colocar.
E aí você marca, tipo assim, ganhei 10 pontos. Você fala, quando eu ganhar 100 pontos, nossa, eu posso fazer uma coisinha legal pra mim. Nossa, como é que mãe faz isso aí? Mãe toma banho na hora que dá, né? De madrugada. Né? Ainda conta no dia igual, eu falo, se você não dormiu ainda, você tá no mesmo dia. Tá me- Na minha época da dissertação, uma vez que eu fiquei 2 dias sem dormir, eu falei, eu tô na segunda ainda. Era quarta-feira, mas eu falei, tô na segunda, eu não dormi. Meu corpo não dormiu. É verdade, a gente vai. Não tem jeito mais, não. Depois que você, né? Não Uhum. sei se você vai querer ser pai, como é que vai ser, mas você vai ver que as coisas mudam ainda mais. Né? Fica mais Aí seu complicado, corpo né? não precisa mais de dormir essa quantidade. Não. É. Fala que dormir vira uma coisa opcional, né? Tipo assim, pra que isso? É item de caráter assim, excepcional. Você nem Uhum. precisa. Thiago, eu queria te agradecer pela Eu que disponibilidade, né, agradeço, já. de ter vindo conversar um pouquinho com a gente, né, completar, né, esse nosso ciclo de live, falar um pouquinho sobre a Sim. gamificação, que a gente nem sabia nem por onde que partia, né, esse assunto, mas eu acho que foi bacana, a gente foi bem tranquilo, acho que deu para ilustrar bem, né, a questão da motivação, dos desafios, né, de implementação desses E modelos, desde os meninos bem pequenininhos até as os empresas, adultos. né, até os adultos, né. Eu me disponho, né, que essa E vai ficar disponível no seu YouTube. Se tiverem dúvidas lá, ou o pessoal quiser perguntar alguma coisa, você manda pra mim que eu te mando as respostas, não tem problema nenhum. O pessoal sim, que eu vou tiver. deixá-la disponível aqui no IGTV hoje. Sim, vou deixar disponível aqui no IGTV hoje. E depois eu salvo ela e coloco no canal do Somari no YouTube. Tá bom? Quem Uhum, não segue tá bom. ainda, Espaço Somari lá no YouTube. E aqui no nosso IGTV, no Espaço Somari também. Tá bom? Uhum, Thiago, tá bom. gratidão. Muito Muita obrigada. gratidão. Volte É sempre. isso. Está sempre convidado a vir aqui, dar umas dicas, conversar com a gente um pouquinho. Sim, Nessa parte só se falar, só tecnológica se a gente chamar. sabe muito pouco, né? Eu sou muito leiga, estou caminhando. Né? Nossa, fazendo live, olha só, você já, Eu já tô no tá fazendo live, carburador ainda. tá fazendo live, já tá virando aquela famosinha, logo logo vai ser a blogueirazinha da internet. Vou virar. Eu tô terceirizando. Terceirizando tudo. Tiago, muito obrigada, boa noite. Pessoal, muito Nada, boa obrigada. noite. Galera aí dos alunos do Tiago, professores, galera que trabalha com ele aí, depois você cobra o café que ele vai pagar. Tá? Não vem com essa Uhum. historinha de café de sala de professor, não. Fala que é para levar vocês numa cafeteria bala. É o que eu tava Tá tomando aqui bom? agora, né? Cafezinho diferente, não tava aqui, né? Aí, ó, viu? Tá vendo? Isso aí. Galera cobra dele, viu? Beijão, Uhum. Thiago. Gente, muito obrigada pela participação de Tá, todos. Jéssica. A live vai ficar disponível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.